Como disse Marcelo Debona, menos Renato, mais Grêmio. Pois é, e assim, Pedro, o que eu posso dizer para vocês é que antes de anunciar, de oficializar o novo treinador, o novo vice-futebol, o Grêmio tá avançando em alguns aspectos de negociações para reformular também o elenco. O primeiro reforço que pode ser anunciado é o lateral esquerdo Marlon, e descobrir algumas questões dessa evolução da negociação. O Grêmio deve ter uma reunião aí nos próximos dias, se não hoje, amanhã, com o staff do atleta, mas já teve um primeiro sinal verde dado pelo próprio jogador. O Grêmio nos últimos dias conversou com o Marlon. Ele está em Criciúma, ele não nasceu em Criciúma, ele nasceu em Cascavel, no Paraná, mas ele mora em Criciúma, né, a sua base domiciliar, familiar, e ele está lá, passando férias. E o primeiro contato era para saber se de fato o Marlon quer vir jogar no Grêmio. Bom, se ele mora em Criciúma, Porto Alegre é mais próximo de Criciúma do que Criciúma de Belo Horizonte. Então esse é o primeiro aspecto de convencimento. Vai pela Briói, né? A outra questão, Pedro. Briói é muito bom, né? O número da camisa que ele veste lá no Cruzeiro é a 3. A camisa 3 agora tá vaga, né? O Jeromel se aposentou, isso também já nós vamos trocar a camisa nós vamos tirar a camisa do Jeromel e dar pro Marlon. Mas é um peso a menos pro zagueiro que vai chegar, né? Não vestiria a camisa do Jeromel. Pelo amor de Deus. Então é algo que também pode acontecer. O CCD não gostou dessa agora. Pois não, ele não gosta de muita coisa, eu já percebi. Não gosta de nada. Outra questão, CCD. Me ajuda. O Marlon, o Grêmio vai tentar, e com a ajuda do Marlon, uma negociação que seria, se não custo zero, próximo disso, tá? Com uma compensação financeira ao Cruzeiro. Qual é o argumento que vai ser apresentado? O Marlon, ele chegou no Cruzeiro em 2023, vindo da Turquia. Lembra daquele terremoto que teve? O Luiz Adriano foi contratado pelo Inter, vindo da Turquia. Sim. Foi nesse contexto, em março de 2023, que o Marlon foi pro Cruzeiro. Então, custo zero. E esse é o argumento que vai ser apresentado. Ó, eu cheguei de graça, então daqui a pouco eu posso sair de graça também. Dada a vontade do jogador. O Vitão também saiu de graça e o Inter quer 20 milhões. Tem uma... Pedro, é importante a manifestação com relação à possibilidade de contratar lateral, zagueiro, enfim, o que for. A gente sabe da necessidade. Só que no futebol existe hierarquia. O Grêmio hoje tem presidente, não tem vice-futebol. O executivo de futebol é um executor, não foi um executivo pensador. Não tem coordenador técnico, não tem treinador. Quem está pensando o projeto? Por que o Marlon... Quem acha que o Marlon é a solução? Como é que está essa construção? Acabamos de falar aqui, o nome do cara é o Fernando Lázaro. Tá, mas o Marlon já é um desejo antigo. O Marlon é um desejo antigo. O Grêmio já tinha aberto conversas com ele no ano passado, final de 2023 para 2024. O Inter também estava de olho nesse jogador aí. Cogitor. Ele já tinha contrato com o Cruzeiro e até renovou até dezembro de 2026. Então ele é um nome que já vinha... já tinha sido... com a sua base de ciências, né, de números, de cruzamentos, de comportamento em campo levantado pelo CDD. Então ele já tinha se identificado como um jogador possível, prospectado, ou melhor, ambicionado. A conversa que iniciou agora no final do ano, obviamente tinha o vice-futebol Antônio Brum, que ontem deixou o cargo. E agora essa conversa ela continua com o diretor executivo, que é quem está à frente do departamento de futebol. Mas esse é um jogador que pro novo projeto que o Grêmio sequer tem, vai servir, pelo visto. Se pode imaginar isso. É um lateral que o Grêmio identificou como possível titular. São duas coisas. Primeiro, o Grêmio se deu conta de que o Reinaldo não é tudo isso e não serve. Também é uma boa informação. O Mike menos, tá? Então aí vamos buscar alguém. Quem é possível? É o Marlon. O Mike tem contrato com o Grêmio até 26, Pedro. Só que ele não aprovou, né? Então o Grêmio até vai ter que procurar um mercado, vai informar o empresário dele para procurar um outro clube. Ou fica no Grêmio. Então nós estamos falando dos dois laterais esquerdos. Nós estamos falando de três zagueiros que o Grêmio não contará: o Rodrigo Caio, o Kahneman até o meio do ano, o Jeromel que se aposentou, um lateral direito, o Fábio, que também se aposentou. Só aqui 6, Pedro. O que o Grêmio tem que fazer do meio para trás, gente, é quase que uma refundação. Vai ficar só o Marquezinho. Não precisa fazer nada no ataque, tem que fazer tudo na defesa. Não, vai ter que fazer no ataque, porque o Diego Costa vai sair. Perde uma peça, né? O Diego Costa que o Arezo acende por natureza. Tu tem o Arezo e o Braithwaite, tá? Tu tens... Aí o Jardiel agora sem lesão vai ser mais aproveitado. O Arezo quer jogar. E o Arezo, se for para ficar mofando no banco como ficou... E ele veio para jogar, ele é um cara que tem perspectiva de voltar à Europa, ele tem sonho de seleção uruguaia, a seleção uruguaia está em transformação, está em renovação.
Se não for para jogar, ele vai seguir o caminho dele. Isso é a informação que me passa. Então, olha aqui, ó, tu tem o Ares, tu tem o Brett White, tu tem o Aravena, tu tem ainda Monsalve. Tu tem ainda o Pavon, que tá aí. Tem o Natan Fernandes, né, que precisa ser resgatado. E o Natan Fernandes, que talvez... Esse precisa ser foi responsável pela maior vitória do Grêmio esse ano, e como recompensa ganhou um banco de reservas. O problema é menor do meio para frente. O time sub-20. O PP, por exemplo, é uma incógnita. O PP, ele funcionou, ele não funcionou, o Grêmio quer um volante como ele. O problema é grande do meio para trás, muita gente para contratar, para achar. O Grêmio precisa de um volante que lembre. Eu não vou falar no Fábio Santos aqui, não, fique tranquilo. Fábio Santos não, Thiago Santos. Thiago Santos. Eu quero alguma coisa que lembre o Dinho, sabe? Um jogador com esta característica, um jogador forte, duro. Se jogar melhor... O jogador do Juventude, que fez um gauchão espetacular e está machucado até o início do ano que vem, o Kaique, é a definição que você dá desse jogador. Mas como é que ele volta, eu não sei. Pois é. Com todo o respeito, Pedro, as opiniões de vocês sobre o tipo de jogador. Não, ao contrário. Quando abre com todo respeito, o carrinho no joelho... Eu vou trazer um cafezinho. Não, é sobre o tipo de jogador que a gente gosta. Eu, por exemplo, compartilho da mesma opinião de vocês. Tem que saber de quem o cara que o Grêmio vai liderar o processo quer. O Grêmio não pode querer um 5 sem saber quem vai treinar o Grêmio. É verdade. É sobre isso. Isso é o mais grave. Eu, por exemplo, gosto de um time que tenha um cabeça de área definido, com boa posse de bola, gosto de laterais que avancem. Eu gosto. Mas o time do Grêmio que vai ser escolhido precisa ser escolhido em cima de um padrão de time de alguém. O Grêmio não pode contratar nada contra o Marlon, mas o Grêmio não pode contratar o Marlon sem ter uma mínima ideia de quem é o treinador do Grêmio, como ele joga. O treinador acha dele. Imagina só, a gente pega... Mas será que o Grêmio não tem essa ideia? Conceitualmente, eu não gosto da contratação do Marlon, tá? Nada contra o Marlon, por favor. Eu acho até bom jogador. Só que... César, além do treinador, o Filipão não tá no esquema aí de daqui a pouco ser coordenador. Pois é, a gente falava... Daqui a pouco indicações, essas coisas todas. Que alguém está indicando o jogador, não tenha dúvida. Ontem a gente tinha essa ideia, o Pedro já tinha trazido essa informação já há bastante tempo, mas... Pela informação que a gente está recebendo agora, né, Felipe? Não tem nenhuma possibilidade de Filipão trabalhar no Grêmio. O Filipão concedeu uma entrevista ontem, Guerrinha, no Bola de Prata. Ele participou de uma entrevista coletiva, comentou a saída do Renato, e aí foi questionado se tem alguma chance, algum contato do Grêmio, e ele disse que não, que ele vai tirar férias, vai viajar para Portugal. E não seria para treinador, né, Felipe? Sempre lembrando que o Felipe não quer mais ser técnico, e 2 vezes ele já disse que não queria e acabou sendo, dessa vez parece definitivo, porque o que ele poderia funcionar, e já nem vale mais o Thiago Carpini renovou lá com o Vitória, mas a figura do diretor técnico que escudaria com o seu tamanho um treinador emergente, isto sim é o Luiz Felipe. O Luiz Felipe treinador, o primeiro a não querer é o próprio Luiz Felipe, não é nem o Grêmio querer ele ou não. O Luiz Felipe não quer mais fazer isso na vida. Então... não quer, mas faz. Esse é um problema. Não, faz tempo que não, né, Léo? Faz tempo que não, né? Não, ele abandonou o Atlético e foi para o Atlético Mineiro. Isso aí não serve para o Autuori também. O Autuori treinou só... Diretor do Atlético Paranaense que caiu. Mano Menezes, trabalhou com o Mano Menezes, trabalhou com o Cudê, quer dizer, né? Trabalhou com casca grossa. A questão toda... Eu acho que se o cara tiver cacife, ele trabalha com qualquer um. A questão toda, Guerrinha, é que o ambiente do futebol ele é feito de confiança, de laços de confiança. Se tu traz um técnico e tem a sombra ali de um Luiz Felipe Scolari, que é histórico no Grêmio, e não tá no contrato do Luiz Felipe Scolari como tá no contrato do Muricy com o São Paulo, de que ele não vai assumir o time, tu tem sempre uma sombra atrás de ti. E tu gera uma desconfiança. Por mais íntegro e correto que seja o Filipão, mas tu gera uma desconfiança no técnico. Então, quem é que vai querer assumir tendo um símbolo do clube ali nas tuas costas? Ou ele é técnico ou ele é coordenador. O Paulo Autuori era coordenador no Inter, saiu do Inter para comandar o Nacional de Medellín. Então, isso assim, tem que definir. O Muricy definiu. Eu sou o coordenador, não sou mais nada. De granalizar. Então isso aí afasta qualquer possibilidade do Abel vir treinar no Internacional. Mas o Abel já anunciou, Guerrinha, que ele não quer mais abrir no campo. Não, é que no meio do ano, agora aí um pouco antes, foi dado que o Abel estava nos planos. Então o Abel está descartado. O Abel foi procurado pelo presidente Alessandro Barcelos. Não é o meu setor hoje, mas eu acompanhei esse caso. Era naquele momento. É bom tu não te meter no setor dos outros, mas em todo caso a informação é prioridade. Sabe um dia que ele tá me olhando torto lá de fora do aquário. Mas ainda sobre Grêmio, né? O Grêmio
Grêmio anunciou as saídas de alguns profissionais, treinador de goleiros, preparador físico, seus auxiliares. E algo que estava sendo debatido, não sei se chegou a um consenso, eu ainda não descobri, se o Grêmio vai contratar profissionais antes da chegada do treinador ou vai primeiro anunciar o treinador, dependendo da chegada desses profissionais. Por quê? Não. A primeira coisa é o treinador, porque se não for feito... Não, a primeira coisa é o vice-futebol. O homem de futebol. Aí vamos atrás do treinador e este vai determinar qual a característica dos profissionais que o acompanham. E não dá para trazer um estrangeiro e vir com a van lotada, né? 18 caras que vão estacionar aí, falar outra língua, e aí ninguém entende ninguém, e dá naquilo que deu no Mar, no Medina e no Cudê. É que isso acontece, né, Pedro? Os treinadores estrangeiros, eles trazem os profissionais da confiança deles. Muito bem, eu não contraria. Mas não precisa trazer 19, né? Sim, mas aí impediria o Grêmio de investir alto num preparador físico, entendeu? Porque se vai contratar um preparador físico de grife, vou dar um nome aqui que é muito admirado, mas que não deve vir, que é o Fábio Maceredian. Trabalha com o Tite, trabalha na comissão técnica. Não precisamos nos alongar nesse debate, mas os técnicos brasileiros, eles também trazem a sua comissão técnica, né? Também trazem. No caso do Arthur Jorge, foi exagero pedir a contratação de um técnico de bola parada? Foi um exagero? O Botafogo fez um monte de gol de escanteio e ganhou o campeonato. O futebol está cada vez mais específico, cada vez com mais divisão de tarefas. Quando o Klopp contratou no Liverpool, claro que é outro patamar, um treinador para arremesso lateral, e conseguiu fazer gol a partir de arremesso lateral, isso mostra que tu tem que ter especialistas. O técnico não consegue cuidar de tudo, né? Não consegue dominar 100% das demandas do dia a dia. E aí? Não, então vai muito por essa linha. Alguns debates ainda estão acontecendo, Pedro. Claro que a definição do novo técnico, né? Já trouxemos essa informação. O sonho da diretoria é o Tite, mas é algo bastante distante, porque existe um projeto pessoal do Tite, de trabalhar na Europa, de quem sabe até comandar uma seleção na próxima Copa do Mundo. Ele tem mercado para isso, não na primeira prateleira da Europa, mas ele tem mercado europeu. O Grêmio deseja contratar o Tite, mas outros nomes estão sendo avaliados. E a contratação ou o anúncio desses profissionais, treinador de goleiros, preparador físico, passa muito também por essa situação de quem será o Campeonato Gaúcho começa dia 22, aliás, saiu a tabela do 22. Campeonato Gaúcho, né? Tem Grenal dia 8 ou 9 de fevereiro. Isso aí, começou na Arena, né? Estreia do Grêmio... É na Arena, isso. O Grenal é na Arena, a estreia do Grêmio é contra o Brasil de Pelotas em Pelotas. E o do Inter contra o Guarani em Bagé. Contra o Guarani em Bagé, lá na tua cidade, lá de Bagé. Se não puder, não, no jogo. Mas o que eu queria dizer, eu pensei nisso, o Pedro já deu problema pro CCD de cara na primeira rodada. Luciano Oxford tá de sacanagem comigo. Olha o que o Guerra tem que resolver, Maurício, até o dia 22. Ele tem que contratar o técnico, o preparador físico, o preparador de goleiro. Não é até o dia 22. Time inteiro. É antes, é em dezembro. Não, ele precisa resolver isso na lógica do Diogo. De menos de um mês. 22 começa. Ele tem que resolver isso esta semana. A semana seguinte já é a semana em que você planeja com os caras convocados e contratados o que faz a partir de janeiro. E nesse meio tempo, quanto mais você atrasa a contratação do comando do futebol, o mercado vai ficando drenado em qualidade. Você vai pegar o que sobrar. E aí, sobre um time que já não funcionou, que só não caiu da Sul-Americana porque o Juventude não fez um gol, porque o Cássio foi eleito o goleiro da rodada, sobre um time que já não funcionou, você não vai conseguir contratar jogadores que você queria, porque pelo atraso você vai contratar só quem sobrou do mercado, aí a perspectiva fica muito ruim. Que ele tinha que correr, eu acho que tá certo. É um risco. Sim, mas agora você compensa essa semana, né, Diogo? Claro, não, eu tô só dizendo, olha só o tamanho do trabalho que ele tem. Nós estamos concluindo aqui através de informações. Aí o Guerrinha trouxe hoje, eu trouxe também já há algum tempo, de que está definida a situação do Renato há muito tempo. Ora, já podia o Grêmio, tá, estar... Mas o Grêmio, Pedro, o Grêmio está trabalhando com alguém, tu pode ter certeza. Eu também acho, esses nomes que estão aparecendo aí, não são nomes do porteiro da Arena. Não, isso aí já conversou, olha aqui, vem cá, quem é o cara que tu acha que pode se enquadrar? O fulano. Bom, vamos tentar, vamos sondar. Claro que o Grêmio está conversando, não digo que esteja conversando com um só, mas um dos preferidos do Grêmio está conversando com o Grêmio, sim, pode ter certeza. Não, eu sei, Guerrinha, mas que essas coisas nem sempre se resolvem na velocidade que se quer. Eu diria assim, o Grêmio tem que fazer tudo com urgência. Tá? A palavra é essa, é urgência. E tem que ter ocupado o tempo que definiu que o Renato não ia ficar, sabe? Trazendo informações para chegar naquele profissional que ele acha que é o mais indicado. O que o Grêmio fez, Pedro? O Grêmio, através do CDD, não do CCD, do CDD. Através do CCD. Ele fez... O CCD não está sendo consultado neste momento.
Não, o pessoal não está muito satisfeito com as minhas opiniões. Então a consulta foi só no CDD. Só no CDD. Só no CDD. Nem eu tô. O que eles fizeram? Um levantamento. Não foi autorizado a entrar no vestiário. Nesse momento, a única unanimidade no Rio Grande do Sul sou eu. Levantamento de alguns treinadores, de como eles jogam, como eles trabalham, que tipo de atleta eles gostam de contar, plataforma de jogo, essas coisas, isso está levantado. Mas todas as pessoas com quem conversei, Pedro, juram que não houve nenhum contato com o empresário ou com o profissional enquanto o Renato estava aqui. Que isso passou a ser feito de ontem para hoje. O que não seria traição ao Renato, e sim um cuidado para que, saindo o Renato, o outro entra em seguida. Eu não vejo nenhum problema, como é que eu vou dizer, ético em relação ao profissional que estava aqui, que merece todo o respeito. Tá? O Renato merece todo o respeito da direção, dos torcedores, nosso, tudo bem. Tá? Agora, se tu definiu que tu vai tirar o Renato 2 meses atrás, começa a falar com alguém. Não, cara. Pedro, essas coisas funcionam assim. Tu tem na tua casa uma empregada que te avisa durante 25 dias. Diz, olha, eu tô indo embora daqui a 25 dias, meu marido foi transferido, eu tenho que ir com ele, tudo bem. Tu não vai nesses 25 dias sair atrás de uma empregada? Claro que vai. Tu não vai tirar ela. Às vezes não é o contato oficial, né? Às vezes são intermediários que... Pode ser. Né? Vai lá, pergunta pra ele como é que tá. Não é o Grêmio, tá? Não, o Grêmio não... Eu até tenho certeza que o próprio Guerra não partiu do Guerra. Ó lá, empresário X, sonda lá. Mas os próprios empresários, que são bem informados, que sabem de um cenário... Eles chegam lá, olha, vai vagar técnico no Grêmio, conversa com fulano, diz, olha, fulano pode ser que venha. E aí o Guerra diz, não, tudo bem, obrigado. Mas tá aí a informação, entendeu? Ele já começa a ter um caldo de informação. Neste momento, é isso aí. 2 horas, 22 minutos e 5 segundos. Isso. Tem 70 jogadores sendo oferecidos para o Grêmio. Claro. Neste momento agora. Nesse minuto. Entendeu? É assim. Futebol é isso. Eles oferecem pro time da Gaúcha, não vão isso aí. Isso aí não tem. Oferecimento acontece. Ocorre. O que eu acho que me parece mais claro, e aí entra em cima dos bastidores, que tu, Felipe, tá sempre muito atento, é quem está pensando a estrutura. Eu só posso botar o nome do Alberto Guerra, que é o legítimo mandante de tudo isso, na condição de um presidente eleito, né, César? Ele, ao sair o Brum, ou porque quis, ou porque foi tirado, enfim, a narrativa interessa menos. Está mudando tudo. Quem é que legitima esse pensamento? O presidente? Se nós lembrarmos, voltando um pouquinho na história, uma das principais críticas que a gestão Romildo recebeu nos últimos anos, ainda com o Renato, é que saía o vice de futebol e o Romildo, junto com o Amodeu, faziam os movimentos de contratação. Vocês lembram que eles existiam? Faziam os modelos, isso foi muito criticado, porque depois entrava um homem de futebol com tudo pronto, né? Marcos Herman, depois outros nomes, enfim. O que acontece agora é saber quem é o homem do futebol. Não, assim, quem é que vai pensar existe hoje? Existe hoje não, existe um colegiado no Grêmio, né? O Conselho de Administração. Sim. Então o presidente Alberto Guerra delibera com 6 vice-presidentes. Isso é fato. O nome do novo treinador, a continuidade do Renato, tudo isso foi debatido dentro do Conselho de Administração. Um desses componentes do Conselho, tu trouxe a informação agora há pouco, é o Luciano Feldens, que era visto por muitos como um possível candidato ao cargo de vice-presidente de futebol. E o que eu ouvi, por exemplo, é que o projeto Tite, de convencimento do Tite, passava também pela presença do Feldens nesse cargo. Porque é uma pessoa que tem proximidade com o Tite. A ideia era apresentar ele assim, ó, nós criamos um colchão para que tu possa se sentir cômodo ao lado do Luiz Wagner Vivian, do Fernando Lázaro, do Luciano Feldens. Que o Tite também conhece, o Vivian. Todos eles. Tem um nome que também tem muito boa relação com o Gilmar Veloz e com o Tite, que é o nome do Luiz Paulo Germano, que também é assessor do presidente Alberto Guerra. Exatamente. Que também é um nome muito próximo do Alberto Guerra e que tem experiência, é um homem mais conhecido que esses outros aí do Grêmio. Já se tem mais ou menos o caminho, se é estrangeiro ou é brasileiro? Não, Guerra, o que eu ouvi até agora, assim, o Grêmio quer trazer alguém com currículo, com tamanho, para não ficar à mercê, à sombra do Renato. Alguém que tenha o seu próprio tamanho. E o segundo, o ideal seria trazer alguém que não precisasse se adaptar né? Chega um estrangeiro aqui de... mas peraí, tem um campeonato estadual. O que é um campeonato estadual? Então deveria desembarcar alguém que soubesse que existe um campeonato gaúcho e a importância que o gauchão terá na próxima temporada. Mano Menezes. Vou te dar um nome, então, aí vai vasculhando. Fábio Carilli. Ele renovou, parece, com Vitória, né?
Não, Carilli. Não é o Carilli. Thiago Carpini, é o Fábio Carilli. Carilli. Esse é expert em retranquinha. Esse Dá uma gosta de olhada uma aí. retranca mais que eu. É impressionante.